Amados, a palavra do Senhor nos fala a respeito de um momento extremamente desastroso na vida de Judas, um dos discípulos. Assim que eu cheguei, o irmão Francisco veio conversar comigo a respeito de 2 casos de pessoas que se mataram, e ele não sabia que eu ia falar hoje a respeito do suicídio de Judas. O texto começa nos dizendo, no versículo 1, que os líderes religiosos eles decidiram condenar Jesus. Eu quero começar dizendo que quem tem o costume de condenar os outros são os religiosos. São pessoas que são incrivelmente relacionadas com regras, muitas vezes criadas pelo próprio homem, ou regras deturpadas da palavra de Deus, e eles se apressam a condenar. São pessoas que se acham tão santas ou perfeitas que condenaram até aquele que é perfeito, né? Se Jesus não fugiu da condenação de pessoas, imagina eu e você que temos falhas, que temos limitações, né? Então o texto começa dizendo que quem condenou Jesus foram os religiosos. Cuidado para não ser religioso, né? O religioso se apressa a ficar apontando, olha o pecado, vai para o inferno, olha isso, olha aquilo. Isso não é o amor de Deus. Se você pregar a palavra de Deus para alguém, a palavra de Deus por si só já é pesada, né? Porque ela já nos confronta com a nossa natureza pecaminosa, errante, né? Basta você ser uma pessoa bíblica. E o texto fala que eles condenaram de manhã cedo, ou seja, tiveram pressa para isso, porque é isso que o religioso faz. O religioso ele tem pressa para apontar, tem pressa para acusar, tem pressa para expor o outro. Quem dera pressa fosse para outras coisas, né? Como para buscar a Deus ou para olhar para a sua própria vida. O texto vai nos dizer que Judas ele toma a decisão de trair Jesus. E o texto diz que ele veio a se enforcar, ele comete suicídio, ele tira a própria vida, e esse é o tema maior que nós vamos tratar no dia de hoje. Ele decide, ele toma a decisão, livre-arbítrio, de trair Jesus por causa de 30 moedas de prata, troca Jesus por causa de dinheiro. Cuidado para não estar trocando sua vida com Cristo por coisas materiais, por coisas dessa terra, né? Ele era tão apegado que foi feita essa proposta a ele, né, financeira, e era muito dinheiro. Há estudiosos que dizem que essas moedas de prata poderiam equivaler a 1 ano de salário, né? Então isso encheu os olhos. Imagina você ganhar, né, num negócio, uma transação, você ganhar toda essa fortuna, e ele troca Jesus por isso. Cuidado para não estar trocando Jesus, traindo Jesus por apego ao material, né? O coração no material, o meu foco é o material, a minha vida é o material, e Jesus está ficando de lado. Deus está sendo esquecido, Deus está sendo ignorado, o céu não é mais interessante porque eu penso nas coisas da terra, aquilo que eu posso ter na terra. Como eu sempre digo, eu não estou pregando aqui contra a prosperidade, que Deus te prospere, né? Que Deus te prospere e muito. Não é pecado prosperar, o que é pecado é ter o seu coração no dinheiro, porque o nosso coração tem que estar em Cristo. A Bíblia fala, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. E aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O seu tesouro tem que ser Jesus. Começa daí, as outras coisas vêm depois, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas, até falar coisas, né? Coisas, vem depois. Primeiro Jesus, depois coisas nos serão acrescentadas. Então Judas traz Jesus. Nos passa a ideia de que ele andava com Cristo e depois o trai. Cuidado, né? Para que alguém que porventura esteja andando com você não venha te trair, né? Judas era alguém que andava com Jesus, né? Era tido como amigo. Jesus falou, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Jesus chamava ele de amigo, e o amigo veio a traí-lo. Isso acontece, e Deus ele nos alerta. Se o próprio Cristo foi traído, imagina nós, né? Nós também estamos suscetíveis, né, de passar por decepções, de passar por traições, né, de confiar em alguém que você acreditava que merecia, né, e Deus está nos trazendo um alerta, né? Se acontecer, lembre-se que aconteceu com Jesus, lembre-se que aconteceu também com o nosso mestre. Jesus deu o melhor, Jesus ensinou. O melhor pregador foi Jesus. Imagina você ter o privilégio de andar com o pastor dos pastores, de andar com o Filho de Deus, de andar com o próprio Deus encarnado, pregando, te ensinando, olha, o caminho é esse, aqui é certo, isso aqui é errado, você vê milagres, e ainda assim, ele não saber valorizar. Às vezes você dá o melhor para alguém, e esse alguém que te trai.
Isso acontece. Mas eu fiz isso, eu acolhi, e quando eu precisei eu estava lá, e eu fiz aquilo outro. Isso acontece. Você dá o seu melhor e você receber o pior. O texto vai nos dizer que Judas fez um acordo, um negócio com esses líderes religiosos para trair Jesus. E ele leva esses homens, o acordo é esse, né? Eu levo vocês até Jesus e vocês vão me pagar esse montante financeiro, que no caso eram as 30 moedas de prata. Então Judas, ele foi a primeira pessoa a cobrar dinheiro para levar pessoas até Jesus. Então aqui é uma lição contra os comerciantes do Evangelho, né? Pessoas que cobram para pregar, né? Cobram para apresentar Jesus, né? Eu sei que faz muito sucesso, né? Às vezes tem pessoas que só em você dizer o nome dela, o local fica lotado, abarrotado, mas um dia vão se ver com Deus. Porque o próprio Cristo falou, de graça recebestes, de graça dai. Então não posso cobrar por algo que não é meu, não posso cobrar por essa mensagem. Ah, mas eu estudei, a pregação sua estudar a palavra. Ah, mas eu tenho uma inteligência, vem de Deus. Se é que tem inteligência, se é que tem, eu não estou dizendo que tenha, mas se tem, vem de Deus. E Deus pode tirar a hora que Ele quiser. Eu já preguei sobre isso aqui, né? Deus te livre igual, você está tomando banho, escorregar, bater a cabeça, e pode ter traumatismo craniano, esquecer tudo que você aprendeu, né? Anos de faculdade, de mestrado, você pode esquecer. Então a gente não pode ser soberbo, porque a glória é de Deus. É Ele que dá a capacidade, é Ele que dá a sabedoria, é Ele que te chama. Ele podia não te chamar para nada, ó, não vai ficar aí sem fazer nada, né? Então Judas cobrou dinheiro para levar pessoas a Jesus, né? Tem pessoas que cobram para levar pessoas a Cristo. Eu vou te apresentar a Cristo, né? Mas estão cobrando, né? São traidores do Evangelho, né? Diz a palavra de Deus que ali ele teve remorso. Nós vamos deixar claro que remorso não é arrependimento. O remorso seria um abatimento da consciência. A consciência fica abatida, porém sem regeneração. Não adianta você reconhecer que está em pecado se você não muda de atitude. Quem se arrepende muda. Olha, eu me arrependo, né? Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que falava mal do outro não fala mais, né? Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Tem que ter mudança. O arrependimento pressupõe mudança. Jesus não disse, vinha como está e continua como está. Vem como está, mas tem que mudar. Judas, ele teve um remorso, né? A consciência pesa, mas continua no pecado, né? É aquele que se confia, que de alguma forma no final vai dar certo. Não, eu sou filho de crente. Você tem noção de quantos filhos de crente estavam naquela faxina que fizeram no Rio de Janeiro? Quantos ali, houve relatos, quantos ali, a mãe era senhorinha do coque, viu? Senhorinha de serviço de oração, eu não coloquei o crack na mão do meu filho, eu não coloquei o mar, foi ele que quis. Onde estarão agora? A mãe, creio eu, que vai para o céu, né? Porque continua indo para a igreja, continua servindo a Cristo. Mas é uma escolha, é uma decisão. Cuidado para não se confiar, né? Ah, eu sou filho de crente, eu sou casado com crente, porque isso não salva, a salvação é individual. Você precisa tomar uma atitude, e a quem mais nada mais é cobrado. E o tempo se esgota, né? Teve até rapaz de 14 anos no meio daqueles corpos, né? Porque a morte, quando chega, não tem idade, não tem raça, não tem condição financeira, né? O que nós temos que ter em comum é Cristo. Se está com Cristo, ainda que essa vida humana seja ceifada, o melhor aconteceu. Você estará com o Pai, né? A sua alma estará salva do inferno, preservada para a glória de Deus. Então Judas, ele teve remorso. Deixa eu falar isso, remorso não é arrependimento, porque o Evangelho é baseado em arrependimento, né? João Batista dizia isso, né? Arrependam-se, porque o reino do céu é chegar até vós. Tem que arrepender, tem que mudar. Não foi arrependimento, foi remorso. Então ele foi tomado pela culpa. Judas foi tomado pela culpa de trair Jesus. E como é difícil quando nós somos tomados pela culpa. Quem aqui nunca foi tomado por uma situação de consciência pesada, né? Quem sabe você falhou com alguém que você ama, não foi porque você quis, mas aconteceu, né? Deu desgosto para um pai, para uma mãe, e de repente, né, caiu a ficha do que estava fazendo, aquilo doeu, mexeu com você. Quem sabe, né? Alguém não passou por isso? Acho que todos nós passamos por isso em algum momento, né? Somos tomados por culpa, por consciência pesada, por dor. Mas entenda que, por pior que seja a culpa, não permita que essa culpa te faça tomar decisões erradas, né? Por mais que estejamos em conflitos,
em provações, cuidado para não tomar a decisão errada. É isso que o diabo quer, mas não é isso que Jesus quer para você. Então, por mais que você tenha se magoado com alguém, não toma a decisão de se distanciar, toma a decisão de querer se aproximar, de pedir perdão. Ah, mas eu já traí mesmo, vou continuar traindo, já me droguei mesmo, vou continuar na lama do pecado. Não faça isso. Não permita que a culpa te faça tomar decisões erradas. Judas é o exemplo de uma pessoa que, mesmo Deus o perdoando, porque Deus poderia o perdoar, se fosse assim a vontade de Deus, eu estou aqui passando por cima da vontade de Deus, mas a princípio o Evangelho é baseado em perdão para quem quer, né? Às vezes Deus ele tem um perdão para alguém, mas a pessoa mesmo não se perdoa, a pessoa mesmo se acusa, né? O diabo influencia na mente a pessoa, olha, eu não presto, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, eu tenho anos e anos, né, afrontando o mundo, e o diabo ele coloca na mente de alguém, olha, Deus não vai te perdoar, não adianta você recomeçar agora. Usa pessoas, né, para apontar, agora quer ser crente, né? Fez isso, fez aquilo outro, agora quer dar uma de santo. Sim, glória a Deus. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto o coração está batendo, enquanto o pulmão está respirando, Deus está nos dando uma oportunidade. Então, cuidado para não assumir uma culpa exagerada. Quantas mães, quantos pais assumem a culpa pelos filhos? Né? Às vezes o filho está ali aprontando, como esse caso de crime mesmo, né? Está no tráfico, a qualquer momento o pai e a mãe preocupados porque pode receber a notícia de que veio a óbito, né? Não é culpa da mãe ou do pai. A mãe e o pai estão na direção correta, são trabalhadores, honestos, acorda cedo, dorme tarde, mas toma até a culpa de gente que não está nem aí com a própria vida, né? Gente que não leva a sério, e isso muitas vezes nos consome. O diferencial negativo do pesar de Judas é que o erro dele foi irreversível. Entenda que há erros que nós ainda conseguimos reverter. Se você não é um cristão, você ainda pode se converter. Se você é uma pessoa que está na igreja, mas não está em Cristo, né? Pode ser o joio disfarçado de trigo, você pode tomar uma atitude e Deus te converter. Mas entenda que há erros que são irreversíveis. Pastor, que palavra pesada. Mas eu preciso pregar isso. Eu preciso alertar você enquanto há tempo. Tem erro que é irreversível. Quem morre sem Jesus é um erro irreversível. Não tem como uma pessoa que está no inferno ter mais uma oportunidade. Isso é um erro irreversível. Ah, mas quantas chances não teve em vida? Esnobou, né? Achava chato aquela pessoa que pregava, achava chato ir para a igreja. Deus é um tédio, eu sou novo, sou nova, vou curtir minha vida. São escolhas. O aborto é um erro irreversível, né? Um filho que não volta mais. Que coisa horrível alguém morrer, alguém que é importante para você morrer e vocês intrigados. Já pensou? Não dá mais tempo de pedir perdão, dizer, olha, eu errei, ou mesmo que eu não tenha errado, eu reconheço um erro que nem é meu, porque eu quero estar em paz com você. Isso é cristão, isso é bíblico, né? Jesus reconheceu o erro que não era dele. Ele não merecia morrer na cruz do Calvário, mas ele carregou o nosso erro. Por que eu e você não pode quebrar uma barreira? O que você perde? Né? A Bíblia fala que o céu, né, é perder para ganhar. É contrário ao mundo, a lógica do mundo, né? O mundo é retaliação, é vingança, é ódio, não vou levar desaforo para casa, é bateu, levou. É por isso que a Bíblia diz que a mensagem de Deus é loucura para os que perecem. Para eles que estão perecendo, essa mensagem aqui é loucura, não faz sentido, não entra. Mas para nós os que cremos, é poder de Deus. Poder que transforma, poder que muda a nossa história, poder que pega uma pessoa toda errada, toda suja, lava e rende com o sangue do Cordeiro e te faz uma mulher virtuosa, te faz um homem de Deus. Então tem erros que são irreversíveis, né? Imagina a pessoa que pensa, né? Eu vou trair o cônjuge, perde a família. Né? Deus pode perdoar? Pode, né? Davi errou, Deus perdoou, mas vem a consequência. E uma consequência pode ser uma família que não se estrutura nunca mais. Isso acontece, né? Até porque o adultério ele legitima o divórcio. Diz a palavra de Deus que ali Judas, ele tomado por esse remorso, ele pega o dinheiro, as moedas, e ele vai até os sumos sacerdotes, até os religiosos, e ele devolve. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de Judas, mas eu tenho que enaltecer essa característica dele que muitas vezes passa desapercebido. Muitas vezes
nós nos apressamos em condenar os outros e não conseguimos perceber que no meio dessa caminhada a pessoa até tentou corrigir, só que essa tentativa foi fracassada. Tem gente que tenta corrigir e consegue, só que tem gente que tenta e não consegue. Quando Judas ele devolve o dinheiro, perceba que é uma atitude de tentar corrigir. Olha, fiz besteira, traí meu Jesus, eu estou vendo o meu Jesus sendo condenado e o cara que entregou ele fui eu. Então ele vai lá e joga o dinheiro, ele abre mão do dinheiro da negociação. Foi uma tentativa, mas ele não conseguiu dar prosseguimento. Às vezes tem pessoas que estão tentando se reerguer depois do que fizeram de errado, e nós nos apressamos a apontar, é o traidor, não dá certo, né? E às vezes o que alguém precisaria seria uma palavra de ânimo, seria dizer: olha, Deus tem uma segunda chance para você. Olha, muitos te condenam, mas eu estou aqui, vou orar por você, vamos para a igreja. É só isso. Às vezes o que alguém precisa é só de atenção, não é nem que você fale nada. Às vezes a melhor pregação não é nem você dizer nada, é só você se dispor para sentar. Olha, me conte sua história, desabafa, né? Abra o seu coração, porque talvez a pessoa não tenha ninguém para desabafar, né? Você pode ter tido uma mãe maravilhosa, alguém não tem essa mãe. Um pai maravilhoso, alguém foi fruto de abuso, e por aí vai, né? Cada caso é um caso, e Deus está aí para nos ajudar. Diz a palavra de Deus que ali ele não conseguiu, né? Tentou, mas não conseguiu. Não sejamos os críticos dessas pessoas. Quando Jesus convida Zaqueu, Jesus se convida, na verdade, né? Olha, Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. Jesus fala isso. As pessoas criticaram, dizendo: ele vai comer na casa de um pecador. O próprio Jesus estava convidando Zaqueu. A gente sabe que ele tinha um histórico de corrupção, né? O irmão ali falou de corrupção. Mas Jesus estava dando uma segunda chance. E ele se converte, Zaqueu se converte. Mas o povo critica, né? Ele é um pecador. O que Jesus vai fazer na casa de um pecador? Não seja esse. Esses são os religiosos. Então Judas ele fala, versículo 4: pequei porque traí sangue inocente. Então ele está confessando, né? Perceba que algumas coisas ele estava indo bem, porque o evangelho é baseado em confessar. Não tem como você se converter se você não confessar que está errado, né? A Bíblia fala isso. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E ele diz: pequei. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, ele é fiel e justo para vos perdoar. Pequei porque traí. Olha os dois verbos aqui, ó. Eu pequei. Ele não está dizendo que não pecou, ele confessa: eu errei, eu falhei, fui eu que pequei, o pecado é meu. E ele ainda disse qual é o pecado. Qual foi o pecado? Traição, eu o traí. Ele confessa. O problema é que ele confessou para homens e não para Deus. Tem gente que está desabafando com pessoas, e você tem que desabafar prioritariamente com ele, porque é ele que tem poder de perdoar o seu pecado. É ele que morreu na cruz do Calvário por você. Pessoas não têm poder de colocar você no céu, mas ele tem poder. Então você tem que confessar para ele: Senhor, meu pecado é esse, olha, meu pensamento é esse, eu erro no pensamento, eu erro na atitude, eu erro na palavra, né? Olha, as pessoas não sabem quem eu sou porque me vê arrumadinho, né, terninho, gravatinha, mas tu sabes quem eu sou. Tem que confessar para ele. E ele diz: porque traí sangue inocente. Verdade. Primeiro motivo desse sangue ser inocente: Jesus não tinha feito nada. Quem agiu errado foi Judas, não foi Jesus. Então realmente o sangue de Jesus era inocente. Segundo motivo, por que era inocente? Era inocente porque o sangue de Jesus é inocente quando todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Eu ia falar que todos pecaram, todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos. Então o único sangue inocente não é o nosso, é o dele. Até porque nem o nosso sangue serviria para nos salvar. Eu vou morrer na cruz pelo meu pecado. Não serve de nada, eu não sou justo. Eu ia falar que Deus deu para a terra e não achou um justo sequer. Mas Jesus era justo. Ele não tinha pecado. Ele era perfeito. Ele era santo. Ele era imaculado. Ele veio ao mundo, diz a Bíblia, né, para morrer em nosso lugar. Aquela cruz não era dele, era nossa. Então ele sim era o sangue inocente que foi derramado por pecadores como nós. Degenerados, pervertidos, depravados, corruptos. Uma natureza do nosso primeiro pai, Adão, a natureza adâmica, né? Pós-queda, pós-corrupção.
E Judas aqui, ele se torna amaldiçoado, porque em Deuteronômio 27 vai dizer: maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. E foi o que ele fez. Ele aceitou ser pago 30 moedas de prata para matar alguém que não cometeu pecado. O único inocente, né? O único inocente. Então, quando ele devolve o dinheiro, os religiosos olham para ele e dizem: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Tem pessoas que quando você pensa que pode contar com ela, ela diz: o problema é seu. Eu não estou nem aí, né? Quem está passando pela prova é você, não sou eu. Quem está endividado é você, não sou eu, né? Quem está em pecado é você, não sou eu. Quem está queimado é você. Tem pessoas que são assim. Você até pensa que podia contar, né? Mas na hora da dificuldade, você vê quem são elas, né? Pessoas que até podem iniciar um negócio juntos e depois, quando dá errado, o problema é do outro. Então Judas, ele foi até os religiosos e ele ouve essa mensagem difícil. Judas deveria ter ido até Jesus. Judas deveria ter ido até os discípulos. Se Judas tivesse ido a Jesus ou aos discípulos, a mensagem que ele poderia receber seria diferente. Mas ele vai para religiosos desfrutivos. Sabe o que eu entendo aqui, meus amados? Às vezes, a gente se destrói porque nós recorremos a pessoas erradas. Cuidado com quem você escolhe para recorrer. Porque tem gente que vai te entender. Tem gente que vai ter visão espiritual. Tem gente que você pode estar o mais sujo que for. A pessoa está lá para te erguer porque ela entende o amor de Cristo por você. Sabe que uma alma é valiosa. Mas tem gente que vai ser a primeira a te apontar, a te tirar da igreja, a falar mal de ti, a tacar pedra. Se ele tivesse ido aos homens de Deus, a palavra teria sido outra. Mas ele vai aos homens do cão, né? Aos que estavam ali a serviço do adversário. Então, ele desabafa com as pessoas. Cuidado com quem você desabafa. Deus está falando com alguém nessa noite. Cuidado para não estar desabafando com o inimigo. Cuidado para não estar contando seus sonhos, seus projetos com uma pessoa invejosa. Alguém que não quer ver você se dando bem. Escolhendo outros. Escolhendo gente que destrói, né? Quantas meninas conhece o primeiro namoradinho, esquece do pai e da mãe que limpou fralda, que pagou escola, que alimentou, por um cara que só quer usar e jogar fora. Cuidado para não estar recorrendo a pessoas destrutivas e trocando aquilo de bom que você já tinha, porque Judas trocou o que ele tinha de bom. Às vezes o melhor já está na sua vida, é você que recorre para o que não presta. É você que recorre para o caminho errado. Então Judas, ele desabafa com líderes religiosos que falam isso. Foram líderes, amados. Por quê? Porque nem todo líder está preparado. Nem todo líder é confiável. E hoje, eu não estou falando de ninguém aqui. Eu estou falando do que acontece por aí fora mesmo. Antes de ontem eu recebi um convite no Facebook de um ex-pastor que já está no 3º casamento. Quer dizer, está no mundo agora, né? Está no mundo. Como é que você confia? Como é que você se aconselha? Como é que você dá credibilidade ao Evangelho? Quantos estão deixando o Evangelho? Estão se destruindo por causa disso aqui, ó, líderes. Líderes não confiáveis. Tinha título de líder, né, mas agia como lobo. E o que mais tem aí são pessoas, né, que estão destruindo o ministério por causa de fofoca. Estão destruindo o ministério porque em vez de pregar a Bíblia, prega indireta. Porque sabe da vida de A ou de B. Eu já comentei isso aqui, uma das coisas que eu mais gosto de ser pastor itinerante é porque eu vivo na igreja dos outros, né? E eu não sei intimidade de ninguém, então eu só abro a boca e deixo Deus usar. E sinceramente não vai perder tempo, né? Querendo saber a vida de A ou de B, né? Tanta coisa que a gente tem para fazer, né? Vamos pregar a palavra e a palavra corta primeiro para mim. Longe nisso sou melhor do que ninguém jamais, a palavra corta primeiro para nós e ela nos edifica, né? De uma forma ou de outra. Então, Judas, ele troca Jesus, que era o líder maior, por esses líderes. Agora eu vou falar dos líderes da casa. Olha que interessante, ele trocou Jesus por esses líderes de fora. Cuidado para você não trocar
a sua liderança que faz parte da sua vida por alguém de fora. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu acho que o pastor daquela igreja é melhor. Ele é melhor porque ele não conhece você. Porque se ele soubesse a peça que você é, talvez você não achasse a mesma coisa. Ele é melhor porque ele não tem que tratar com você. Ele não sabe da sua natureza, da sua dificuldade, dos trabalhos que você possa dar. Melhor é aquele que nos trata, que nos cuida, que está conosco. Cuidado para não trocar o líder que Deus colocou na sua vida pelos de fora, que podem trazer destruição. Então a Bíblia fala que Judas ele se enforcou. Aí tem críticos, né, que questionam o pastor, por que aqui em Mateus fala que Judas se enforcou? E lá no livro de Atos vai dizer que ele caiu de cabeça. Aqui fala que ele se enforcou, em Atos fala que ele caiu de cabeça, seu corpo foi partido ao meio e as suas vísceras foram derramadas. Mas a minha pergunta é, quem disse que uma pessoa não pode se enforcar e cair de cabeça e acontecer tudo isso? Acontece. Aliás, o que mais tem são acidentes horríveis no trânsito, né? Onde a pessoa fica acabada, né? Fere no braço, fere na cabeça, fere em tudo. Então, a Bíblia não é contraditória. A questão é que a Bíblia muitas vezes ela traz informações aqui e ela traz outras informações lá. Quem estuda junta tudo e o texto fica mais rico, né? Mas o fato é que ele caiu de cabeça, se enforcando, né? Seu corpo se rompeu e suas vísceras foram derramadas. Eu não estou aqui aumentando, estou descrevendo o texto, né? Eu sei que parece filme de terror, né? Nossa, abriu e tal. Estou pregando a Bíblia do jeito que ela é, até porque essa foi a morte do cara que escolheu trair Jesus. Aí as pessoas se perguntam por que Judas não foi salvo. Primeiro, exemplo negativo. Judas foi talvez o pior exemplo da história. Se não foi o pior, foi um dos piores. Se Jesus o salvasse, é possível que muitas pessoas iriam querer pecar com o argumento de, se até Judas se salvou, eu vou ser salvo. Se até o traidor, o cara que traiu Jesus, conseguiu a salvação, eu que faço muito menos, é só um copinho de cerveja, tá tudo bem. Muitos iriam argumentar isso. Então é necessário que alguns sejam punidos para que outros se despertem. Para que você esteja hoje aqui, buscando a Deus e tendo a oportunidade de ir para o céu, você sabe, biblicamente falando, que muitos já desceram para o inferno. O próprio nos alertou, para quê? Para que você não vá para lá. Eles desperdiçaram a chance deles. Deus está nos dando chance hoje de não desperdiçar a nossa. Ele não era limpo. Jesus ele fala isso lá em João 13:10. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus olha para os discípulos e fala, vocês estão limpos, mas nem todos. Tem um aqui que está sujo. Esse era Judas. Gente suja não entra no céu. Pode estar prosperando. Quantos acham que vão para o céu? Eu estou rico porque Deus é na minha vida. O diabo também enriquece, viu? O diabo também prospera. Está dando tudo certo na minha vida, Deus é comigo. Às vezes o diabo, mas ele quer que dê tudo certo na sua vida justamente para que você não recorra a Deus. Está tudo tão bom que você fica ali acomodado. Até que um dia, né, o relógio acaba e não dá mais tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia fala que Jesus foi morto e crucificado por homens perversos. Então a Bíblia descreve Judas como um homem perverso. É algo pesado de se falar, porque a Bíblia chama o anticristo de perverso. A Bíblia chama os homens de Sodoma e Gomorra de homens perversos. E são com esses homens que Judas ele é comparado, né? Que time, né? Que grupo terrível. Judas ele foi chamado, né, para esse propósito, infelizmente. João 17:12, Jesus disse, eu os protegi, guardei, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Que coisa terrível, ser destinado à perdição. Eu quero acreditar que Deus não te destinou à perdição. Eu quero acreditar que Deus te destinou à salvação. Ele teve a oportunidade e não abraçou, mas você vai abraçar. É por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. O que Judas passou foi algo tão terrível, amados, que Mateus 26:24 diz, ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria não haver nascido. Já imaginou Deus olhar para alguém e dizer, é melhor que tu nunca tivesse nascido? Sabe por quê? Porque nós nascemos com um propósito. Qual é o propósito da vida? Pastor, você nasceu para a glória de Deus. É isso. Você pode até enricar, melhorar de vida,
ter sucesso no casamento, na saúde, muitas coisas. Glória a Deus, que isso aconteça muito mais. Mas o principal é que Deus seja glorificado na sua vida. Quando ele fala, é melhor que não tivesse nascido, é porque uma vida nascer, conhecer Jesus, ouvir a melhor pregação que há, ter a chance e desperdiçar, ir para o inferno, era melhor não ter nascido. Porque vai sofrer eternamente. Foi uma vida desperdiçada. Significado de desperdício: uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus. Então Judas, ele se deu mal. Judas traiu e se deu mal. E eu quero dizer para você que foi traído, ou porventura seja traído, entenda que o fracasso foi para quem traiu, não para quem foi traído. Jesus foi traído, mas ele vive eternamente. Ele está no trono de glória. Quem traiu é quem se deu mal. Quem age errado com você é que vai se dar mal. E nós pensamos, né? Nossa, fulano está se dando bem. É só um tempo. É só um momento, né? O traidor pereceu. O traído foi elevado aos céus. E está com o Todo-Poderoso. Judas, ele teve o melhor mestre e nos converteu. O melhor pastor e não se converteu. Entenda que não é o pastor que converte você, não é o pregador que converte você, não é a igreja que converte você. O que vai te converter é a sua decisão, é a sua escolha. Havia 12 homens, 12 discípulos com Jesus. Esse escolheu o caminho errado. Você pode estar andando com Jesus, cuidado para não escolher o caminho errado. Judas sabia quem era Jesus, mas ainda assim ele se perdeu. Tem gente que vai ser condenada naquele grande dia, no dia do juízo final. Tem gente que será condenada não é porque não conhece Jesus, conhece, mas escolheu viver de forma errada. Não vai poder dizer, ninguém nunca pregou para mim, ninguém nunca me explicou, ninguém nunca me aconselhou, eu nunca tive oportunidade de abrir a Bíblia, eu nunca tive oportunidade de ir para uma igreja, não tinha igreja no meu bairro. Não vai poder dizer isso, vai, porque conhece. Só que não adianta conhecer e não praticar. Judas, ele acompanhou Jesus no seu ministério por 3 anos e meio. Teve tempo, teve chances. Entenda que o que leva ao inferno não é o pecado em si, porque pecado todos nós temos. O fato de você ter se convertido não significa que você não peca mais. A partir de agora eu aceitei a Cristo, eu sou perfeito, né? Eu não peco de forma alguma. Nós ainda pecamos, só que lutamos contra o pecado, nos esforçamos contra a nossa natureza carnal. O que leva ao inferno não é o pecado em si, porque todo mundo peca. O que leva ao inferno é a rejeição da graça. Pecar, todo mundo peca. Rejeitar a graça, rejeitar Jesus, aí é uma questão de escolha. Você pode ser um pecador, mas que está lutando contra o pecado. Você é um pecador, mas que diz, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Cristo, eu vou na igreja buscar a Cristo, eu vou ler a palavra, eu vou adorar em espírito e em verdade, eu vou dizer não para o convite errado, eu vou dizer não para as suas escolhas. Então ele tira a sua própria vida. Eu quero tecer algumas considerações sobre suicídio nessa noite. Primeiro, a pessoa que vem tirar a própria vida, entenda que é algo que o diabo ele sopra na sua mente. Primeira coisa que ele vai dizer para você é que você não presta. Você não é digno. A vida não faz sentido, não tem propósito. Acaba logo com isso. Essa é a melhor escolha ou o melhor caminho. Os motivos são usuais, são vários, né? Tem gente que se mata por frustração amorosa. E relataram ali o caso de alguém que se matou porque o outro alguém deixou essa pessoa por outro alguém. Falência financeira, tem gente que é tão apegada ao dinheiro, né? Quando houve uma queda na bolsa dos Estados Unidos há anos atrás, quantos se jogaram dos prédios? Porque a pessoa que era rica, da noite para o dia ficou pobre, e ela disse que não suportavam viver na pobreza, só saber viver no luxo. Tiraram suas próprias vidas. Então as pessoas elas tiram vida por isso, por traição, por falência financeira, por decepção, né? Não consigo ser reconhecido, valorizado por um familiar, por um amigo, pela sociedade. A pessoa começa a acreditar que ela não tem valor. O problema do suicídio não está no pensar, está no concretizar. Porque é possível
que alguns de nós, ou muitos de nós, em algum momento já tenha pensado em chutar o balde, dizer, Deus, eu não aguento mais, a minha vontade era não viver mais, né? É um pensamento que pode passar na mente de cada um. Só que o problema não está no pensar. Pensar é um problema, mas o problema maior está no concretizar. Jonas pensou em tirar a vida, mas não tirou. Elias entrou no estágio depressivo, não queria mais viver. Ele fala sobre isso, né? O homem de Deus, o profeta, ele falou sobre isso, né? Quando ele estava sendo perseguido por Jezabel. Então vai ter momentos difíceis na nossa vida em que a gente não vai querer mais viver. Olha, eu desisto, não quero mais, Deus me leve, me carrega. Por que Jesus não voltou ainda? Mas não tome a atitude de fazer isso, porque vai ser a pior decisão da sua vida. Sua alma será lançada no inferno. Então a Bíblia nos relata, mas a respeito de alguns exemplos de suicídio. Saul, quando os filisteus vieram e estavam ganhando, os flecheiros conseguiram atingir ele, para que ele não passasse pela vergonha de dizerem que ele foi morto pelo exército filisteu. Ele olha para o escudeiro do lado e diz, tira minha vida. O escudeiro não tira. Então Saul pega a própria espada, se lança sobre ela e tira a sua própria vida. Ele cometeu suicídio. Houve um homem, um comandante militar chamado Abimeleque. Ele estava passando debaixo de um edifício. Uma mulher lança uma pedra. A pedra cai e racha o crânio dele. Na hora ele sabia que ia morrer. Então ele decide se matar para não dizerem que ele, um homem, foi morto por uma mulher. Um comandante, né, foi atingido fatalmente por uma mulher. Ele tira a própria vida. Aí vamos falar a respeito de um homem chamado Aitofel, que ele se mata porque ele foi dar um conselho e o rei não escutou o conselho dele, escutou o conselho de outro cara. Aí ele vai e se mata. Que coisa horrível, né? Se matar porque alguém não me ouviu. Teve outra pessoa também que se matou porque, diz a palavra de Deus, Zimri, um cara chamado Zimri. A Bíblia fala que a cidade foi tomada pelos inimigos, incendiaram a cidade. Antes dele morrer pelos inimigos, ele também tirou a própria vida. Amados, quem tira a própria vida não é no reino de Deus. Tem pessoas que partem do pressuposto de que se eu errei muito, eu posso pagar os pecados tirando a minha vida. Havia judeus naquela época que pensavam assim. Há quem entenda que Judas ele pensa assim, vou me redimir da minha traição tirando a minha própria vida. Os japoneses eles pensam isso. Se um japonês for pego em corrupção, ele se mata. Se um japonês numa família ele não se formar, não der orgulho para o pai e para a mãe, ele se mata, porque ele não quer ser uma desonra para a família. Só que não é o que a Bíblia diz. Se você se mata, você não vai para o céu. Porque a única vida que poderia ser tirada para que você fosse redimido do seu erro foi a vida de Jesus. Só Ele. A nossa vida não tem valor. A dele tem. Foi por isso que Ele foi exposto na cruz do Calvário em remissão pelo meu e seu pecado. Em Jesus, nós somos justificados através da sua vida. Se nós pudéssemos morrer, tirar a própria vida e ir para o céu, então nós teríamos que anular a Bíblia. Teríamos que anular o sacrifício de Jesus. Porque a coisa mais fácil seria, olha, estou triste, estou chateado, as portas fecharam, estou decepcionado com alguém, hoje decidi que eu vou tirar a minha vida e ainda hoje eu estarei no céu de boa. Seria muito fácil. Eu acho que muita gente ia seguir por esse caminho. Alguns não é nem por decepção, é por amor a Cristo. Né? Imagine se hoje você pudesse estar no paraíso, estar com Deus, né? Estar com o seu Pai, te abraçando, te cuidando. Né? Só que não é o que a Bíblia fala. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. O fim que determina não somos nós, é Ele. Jó, capítulo 14, fala que os dias do homem, os anos e os meses do homem já foram determinados por Deus, como um contrato, até que o contrato se finde, e o que é pó, voltará ao pó. Então, você não escolheu viver. Quem aqui escolheu a data de nascer? Eu escolhi nascer naquela data, naquele hospital, filho de fulano, com ciclano. Não, você não escolheu nada. Você simplesmente veio, você não escolheu seu pai, não escolheu sua mãe, né? Não escolheu o seu sexo, a sua cor, a sua raça, não escolheu nada. Nem o seu nome você escolheu. Mas no dia da sua partida, quem sabe é Deus. Nós temos que esperar por esse momento. Entenda que o suicídio, amados, é a ilusão de um alívio. Eu vou ficar aliviado, é que o diabo engana muitos, que desafia Deus a fazer o pior. Qual é o pior que Deus poderia fazer? Pegar uma alma e lançar no inferno. E Deus faz isso, né? O suicídio é um remédio, entre aspas, pior do que a doença.
Estou doente, qual é o remédio? Vou tirar minha vida. Esse remédio é pior do que a sua doença. É pior do que ouvir pedradas, palavras negativas, do que a miséria, do que qualquer coisa. Porque você vai condenar a sua alma à perdição. Quando é que a Bíblia não fala de suicídio? Né? Algumas pessoas se perguntam. Sansão não se matou. Primeiro porque quando ele pede poder a Deus no final da vida dele, Deus compactuou com Sansão. E Deus não compactua com aquilo que é errado. Sansão tinha um chamado de matar filisteus. A Bíblia fala que Sansão foi gerado no ventre da mãe dele para matar filisteus. E ele faz isso na hora da morte. A Bíblia fala que ele matou mais filisteus no seu último dia de vida do que em toda a sua vida. Sansão não teria como ter se suicidado porque ele libertou, né, ele salvou parte do povo dele, na época dos juízes. A Bíblia fala que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A Bíblia fala que quando o anjo fala com a esposa de Manoá, aquela que seria a mãe de Sansão, os pais de Sansão, sabe o que o anjo fala? Esse filho que vai vir será consagrado a Deus até a morte. Ou seja, ele já era de Deus até a hora da morte. E Sansão, lá no livro de Hebreus, tem o nome dele na lista dos heróis da fé. Não tem como um cara que foi para o inferno tá com o nome dele lindinho, bonitinho ali na lista, né, dos escolhidos de Deus, certo? Outro exemplo que não é suicídio, os 3 da fornalha. Quando Nabucodonosor ameaçou, ou adora a estátua que eu mandei erguer, ou é uma fornalha, alguém poderia pensar, eita, se eu não me ajoelhar é suicídio. Ali foi obediência. Nós não somos idólatras, nós não nos curvaremos à estátua que você mandou erguer. Então, Judas ele traiu Jesus. E há quem entenda que pior do que o pecado da traição foi o pecado de não acreditar na misericórdia divina. Eu imagino que um cara que está andando com Jesus não entender que ele veio ao mundo para salvar até o pior dos pecadores é algo difícil de entender, amados. Você não acreditar que Deus tem perdão para você é rasgar a Bíblia, porque a Bíblia fala de perdão, fala de salvação, fala de um Cristo, né, de um Filho que Deus enviou ao mundo para nós, para nos justificar, e ele não acredita nisso, na misericórdia. E a Bíblia fala que a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. Não é porque você é bonitinho, arrumadinho, perfumadinho. Todo dia você está aí, ó, bem, porque a misericórdia do Senhor tem sido sobre a sua vida. Judas, ele jogou o dinheiro fora e se enforcou. 1 Timóteo 6,10 diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentando a si mesmos com muitos sofrimentos. Judas cobiçou as moedas de prata, se desviou de Jesus e hoje ele está em tormento, com muitos sofrimentos, porque o inferno é um lugar de tormento. O texto vai nos dizer que os religiosos disseram: a gente não pode pegar esse dinheiro de Judas, que é dinheiro de sangue, e colocar no alforje da igreja. Foi o que eles disseram. Esse dinheiro foi preço de sangue, porque a Bíblia vai nos dizer que nem todo dinheiro, nem tudo Deus recebe. A Bíblia fala, por exemplo, que o dinheiro vindo de prostituição ou de homossexualismo, já havia, né, esse tipo de prostituição no passado, né, o dinheiro vindo de sodomita, Deus não aceitava, está na Bíblia. Então aquele dinheiro que era fruto da traição de um homem inocente, Jesus, ele não poderia ser usado naquele lugar. Então, a princípio eles disseram que não iriam receber. E quando eles falam que não iriam receber, é como se eles dissessem: nós não estamos compactuando com o erro, mas eram mentirosos, porque eles negociaram para trair Jesus, só que agora estão fingindo que não traíram, pagaram por isso. Tem gente que age errado e finge que não está agindo, e Deus ele conhece, né? Cuidado para não ser a pessoa que está fingindo que não fez, fingindo que não faz. Quem aqui nunca viu um caso de alguém que fofoca durante horas e depois diz: mas quem somos nós para julgar? Ou fala de alguém horas e horas: não, mas vamos orar. Depois de tudo isso tem que orar mesmo, né? Realmente precisa orar. Ou então a pessoa inferniza a vida de alguém e esse alguém sai da igreja e depois diz: eu não fiz nada. Fez porque você trabalhou para a pessoa sair do ministério. Eu vou ainda ser mais audacioso: foi um instrumento de Satanás, né? Perseguindo, deprimindo alguém, oprimindo alguém para que alguém saísse. O texto fala que então os religiosos decidem pegar esse dinheiro
e comprar um cemitério para estrangeiros. Então ele está pensando, que pessoas caridosas, bondosas, né? Vão fazer um cemitério para os estrangeiros. São pessoas boas? Não. O motivo deles comprarem um cemitério para estrangeiros é porque os judeus, eles eram tão elitistas, eles tinham tanta raiva de outros povos, que eles tinham que fazer um cemitério para outros povos. É como se dissesse, nem na hora da morte nós queremos os nossos cadáveres com os seus cadáveres. Veja o nível de orgulho, né? Até na hora de enterrar, não quero enterrar o meu corpo com o seu. Veja o nível de raiva, né? É como se dissesse, judeus não vão ser enterrados com não-judeus. Quem não for judeu, a gente não quer nem na mesma terra, nem na mesma sepultura. Era assim que eles agiram. O texto vai nos dizer que aquele lugar é chamado Campo de Sangue, e diz aqui no final do texto que se cumpriu a profecia de Jeremias. Amado, Jeremias ele profetizou a respeito de sangue de inocentes. E aqui fala do sangue de um inocente. Jeremias ele vai falar a respeito do oleiro 2 vezes. E aqui é chamado Campo do Oleiro. Jeremias vai falar de um lugar chamado Vale da Matança. E aqui é cemitério de estrangeiros. Veja como a Bíblia é perfeita, né? Como se encaixa. Jeremias profetizou lá no Antigo Testamento algo que está acontecendo agora. E é chamado aqui Campo do Oleiro, porque era um lugar que tinha uma terra específica para você fazer cerâmica, para você fazer vasos. Eu quero finalizar dizendo que não troque Jesus por 30 moedas de prata. Não se permita ser dominado pela consciência pesada, pela culpa. Quem sabe alguém se sinta traindo Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o que não devia ter feito. Deus está dando uma segunda chance. Deus é um Deus de oportunidade. Judas foi o cara que deu errado. Você pode ver que ninguém coloca o nome do filho de Judas, né? Ninguém bota o nome de filho de Judas, de Jezabel e de diversas coisas, né? Você bota o nome de homem de Deus, né? O meu caçulinha eu coloquei Isaac, né? Deus de Abraão, Isaac, Jacó, homem de Deus, né? Que você seja aquele que dá certo, não o que deu errado. Deus ele deu um projeto na sua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.